Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo diferente, estou aqui direto do carro gravando pra vocês enquanto dirijo. Mas meu telefone tá aqui no suporte pra celular que eu tenho no carro, então não tem problema nenhum não. Mas eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. E hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2025. E no sábado agora, ou seja, né, dia 8, né, eu acordei com o Espírito Santo falando comigo. Na verdade, ele me acordou, né, pra falar comigo. E ele me disse da seguinte maneira: se movimenta, porque eu quero que você seja o meio para eu construir os cômodos para a Vera. Ele falou exatamente dessa maneira. E aí eu fiquei assim, né, parei uns segundos, comecei a refletir a ideia, né. Aí eu peguei, na hora, já peguei meu telefone, já comecei a escrever as coisas que seriam preciso para isso. Já montei um grupo com algumas pessoas que eu já tinha em mente que poderia ser canal de bênção, né, meio do Senhor já nos ajudar nesse projeto. E aí, gente, começamos. Aí eu encontrei algumas pessoas que já toparam fazer parte dessa obra. Inclusive, boa parte delas são seguidores do nosso canal. São pessoas generosas que Deus sempre se move e move, né, para nos abençoar, para nos ajudar nesses projetos. E graças a Deus, está fluindo. Eu estou indo agora lá na casa da Dona Vera, porque eu preciso fazer algumas medidas do espaço que tem, quanto de material vai ser preciso, de bloco, areia, cimento, de madeira e de telhado, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que isso que está acontecendo é cumprimento de uma promessa, de uma profecia, na verdade, que a Dona Vera, que é a mãe da Dani, recebeu há mais ou menos um ano e 2 meses atrás, porque acho que era fevereiro para março do ano passado, que nós fomos para um culto no lar, e ela foi com a gente chamou, ela foi. E lá nesse culto, Deus usou uma missionária lá, uma profeta do Senhor, e falou para a Dona Vera dessa maneira: olha, não vai ser preciso você gastar R$1 do teu bolso com essa construção. E isso foi mais ou menos um ano e 3 meses atrás, né? E agora Deus, né, levantou a gente para fazer essa obra. Eu agora vou passar aqui na casa do meu irmão, porque eu preciso pegar uma furadeira pra gente medir a largura de uma coluna que tem lá, porque a gente vai colocar uma porta no meio dos 2 cômodos. Eu preciso saber se é possível colocar a porta com a largura da coluna que tem lá. E aí eu vou só pegar a furadeira e já volto a falar com vocês. Pronto, furadeira na mão, partiu casa da Dona Vera. Pronto, voltei. Como eu tava dizendo pra vocês, eu preciso ir lá agora aonde a mãe da Dani tá morando, porque eu preciso tirar as medidas do espaço, né, no caso do terreno que tem lá, que a gente vai construir os 2 cômodos, para eu fazer o levantamento certo do número de blocos, da quantidade de cimento, de areia, de madeira, de telha, pra gente não calcular e sair errado, sabe? Porque eu não tenho muita prática nisso, né? Mas aí tem um pedreiro que vai nos ajudar, que ele vai calcular certinho a quantidade de material necessária para esses 2 cômodos. A profecia que a Dona Vera recebeu. Ela, quando comprou esse terreno, gente, ela comprou através da venda de uma casa que ela tinha. Ela comprou porque ela queria morar tipo em um meio que no sítio, assim, mais afastado da cidade, que ela gosta de roça, né, de morar perto do mato. E aí ela deu praticamente todo o valor que ela vendeu dessa casinha que ela tinha aqui no terreno, então restou muito pouco. E aí ela tinha feito a estrutura, né, a base, o alicerce, para construir 4 cômodos, né, que ela queria fazer 2 quartos, 5, né, porque 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Só que aí o valor que ela deixou reservado para construir só foi suficiente para construir o quarto e a cozinha. Mas assim, gente, quartos, espaços assim de cômodos bem pequenos, não é nada grande não, que eu vou gravar, porque tudo que a gente vai fazer vai estar sendo exposto aqui em vídeo, para que ninguém depois fale nada, né, venha falar que a gente tá pegando dinheiro de oferta, enfim. Só para mesmo ter garantia do trabalho que está sendo feito, né? E como comprovar que os recursos que entraram foram usados. Mas enfim, aí ela não conseguiu fazer a sala e nem o outro quarto. Então a gente já tem a fundação, né, a base para construir os 2 novos cômodos. Então vai ser muito menos gastos do que já foi, porque pelo menos a base já está feita, né? O alicerce, vamos dizer assim, já está pronto. Só falta levantar os 2 cômodos, né, e cobrir. A princípio o foco mesmo é levantar esses 2 cômodos, cobrir, e futuramente a gente vai rebocando, fazendo já os ajustes, né?
são necessários, porque eu sei que gasta muito dinheiro. Mas só de levantar os 2 cômodos já e pelo menos deixar a estrutura interna pronta, já vai ser numa realização já, né? Mas eu sei que quando Deus promete e Ele cumpre completo. Deus é um Deus de obras completas. Então eu tenho certeza que no final de toda essa obra, de toda essa missão, eu tenho certeza que vai estar prontinho os 2 cômodos. Porque o nosso Deus não faz nada pela metade, Ele faz completo. Então ainda que agora, por enquanto, nós não tenhamos recursos sequer para cobrir ainda, Deus vai prover tudo, porque foi Deus que fez isso. Foi Deus que nos moveu para fazer isso. Porque foi Deus que me acordou, falando para me movimentar, me mover a favor dessa missão. Então eu não tenho dúvida de que vai ser completa essa missão. Então eu tô indo para lá agora, vou gravar para vocês lá como que é o espaço e vou mostrar o que eu vou ter que fazer lá hoje, que eu tenho que fazer esse furo nessa parede, porque a gente precisa saber onde de fato está a coluna, para saber se vai dar para fazer uma passagem entre os dois, entre a sala e a cozinha, para os 2 quartos, né? Porque aparentemente parece que tem uma coluna no meio, onde a gente quer, né, no nosso... Que eu e uma amiga minha, né, que é a Dona Felicidade, nós estamos fazendo alguns projetos, algumas plantas de como vai ficar os 2 cômodos. E aí a nossa ideia é fazer uma porta central entre esses 2 cômodos, né, na parede que já existe, para dar acesso aos 2 quartos que vão ficar. Porque hoje é uma cozinha e um quarto. A gente quer fazer os 2 de quarto e os 2 novos cômodos de sala e cozinha. Só que parece que não vai dar certo essa passagem no meio por causa dessa coluna, mas eu creio que Deus vai prover. A gente chega assim, ó, o Slow já vindo acompanhar a gente. Oi, Sofia. A Dona Vera, gente, ela adota um monte de cachorro que ela encontra na rua, abandonado, maltratado. Essa aqui é a Sofia, tadinha. Era maltratada pelo antigo dono, vivia presa numa corda de nem 1 metro de comprimento. Esse aqui é o Pingo, que tá com ele já faz acho que uns 15 anos. Olha como eles são felizes aqui. Que lugar lindo, gente. Bem verde, com bastante árvores. É aqui onde ela mora. Olha lá, já estão tudo já no pomar ali, na hortinha, cuidando. O que vocês estão fazendo aí? Plantando mandioca? Dá um oi, Dona Vera. Oi, eu tô descabelada. Ó, esse é os 2 cômodos que existe, que ali é uma cozinha e aqui é um quarto. Já existe essa base aqui, né, essa fundação para os 2 quartos, no caso seria 2 cômodos que ela iria construir futuramente, que ela queria fazer uma sala e uma cozinha. Essa casinha aqui que ela fez foi para os cachorros dormirem, porque estava muito frio, e ela levantou essa casinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem toda a fundação já, ó. Aí o que falta é só a gente levantar os 2 novos cômodos. Eu vou fazer agora as medidas que tem de frente, de largura e de comprimento e altura, pra gente calcular certinho o que vai precisar de tijolo, cimento, areia e as madeiras pro telhado e as telhas, entendeu? E agora eu vou ter que fazer um furo aqui do ladinho dessa coluna para varar do outro lado da parede, porque eu preciso saber aonde está localizada essa coluna lá dentro certinho, porque a gente vai ter que abrir uma porta agora do lado dela, entendeu? Para fazer a passagem entre esses 2 cômodos aqui, no caso dos 2 novos que vamos fazer, para os 2 que já existem lá, porque a nossa ideia é fazer uma sala aqui e uma cozinha com balcão americano. Aí, como tem um banheiro lá dentro e 2 quartos, fazemos somente uma passagem. Aí dos 2 cômodos novos, as pessoas já acessam os 2 quartos, né, e o banheiro. Só que infelizmente tem uma coluna no meio, então a gente vai ter que abrir uma porta agora mais pro lado, pegando um pouco o quarto. Só que aí eu preciso saber de fato onde é que tá a coluna lá dentro, né, o final dela, para eu saber quanto que eu vou ter que usar de parede e um pouco do quarto lá de dentro para eu colocar a porta nova agora. Agora, vai ter que arrastar agora essa estante, porque eu já furei a parede lá na coluna que vocês viram, para a gente medir agora quanto que vai ficar aqui agora a porta aqui. Porque antes a porta ia ficar aqui, no caso a porta que ia acessar os 2 quartos que vamos fazer, no meio certinho aqui da parede. Só que aí tem uma coluna aqui, vamos ter que desviar a porta um pouquinho mais pro lado. Então agora eu vou ter que ver quanto pro lado vai ter que ficar a porta agora. Vamos arrastar aqui agora o móvel. Peraí que eu tô um pouquinho acima do peso, né? Você vai medir agora quanto que tem da coluna, que é 20 centímetros. A gente tem que medir 70, né? 75 é uma porta, é um tamanho de porta bom. Só que ela falou, tem que ser 75 mais 2 que vai ficar de massa, né? Pra fazer a porta, né?
77. A porta vai ficar aqui, ó. Porque aí, ó, como a porta vai ficar aqui, vamos ter que fazer igual a do quarto. Uma paredinha aqui pra encontrar a porta. Fiz todas as medidas. Já são 3 horas da tarde. Furei a parede lá pra ver a coluna. E tirei as medidas internas, né? Tinha tirado as externas. Pra gente fazer a passagem que vai ser agora aqui, ó. No meio, entre o quarto 1 e o quarto 2. Bom, gente, tô aqui com a minha sogra. Vim aqui hoje contar pra ela da surpresa, né? Da missão que nós vamos fazer pra construir os 2 cômodos da casa dela. Era surpresa, né? Mas infelizmente eu esqueci que ela tava no grupo de oração. E quando eu mandei o projeto da missão, ela acabou vendo, né? Mas foi até bom, porque eu precisava tirar algumas medidas dos quartos, da estrutura que tem aqui pra gente fazer os cômodos. E como eu ia fazer isso com ela aqui, né? Já que ela mora aqui nos outros 2 cômodos que tem. Olha o Slow ali brincando. E aí eu tinha que vir aqui várias vezes. Inclusive eu vim hoje pra furar ali a parede, pra eu ver onde de fato tava a coluna. E como eu ia fazer esses furos com ela aqui na casa. Só que aí, né, aproveitei e já contei a surpresa pra ela, que Deus está movendo pra fazer a construção dos 2 cômodos. Oi pessoal, tudo bom? Nossa, gente, eu tô muito emocionada. Nem tem palavras pra dizer, porque eu sou um pouco tímida, né? Mas eu agradeço muito do coração, né? Por ele se mover, que Deus tá fazendo na minha vida, né? Porque Deus sabe da minha necessidade. E eu não ia ter condições mesmo de levantar os 2 cômodos, né? Mas um dia a promessa, né? Eu fui no culto do lar, né? Aí profetizaram na minha vida que ia ter mais de 2 cômodos, né? Aí eu guardei essa palavra no coração, né? Essa palavra no coração e fiquei aguardando, né? Deus é fiel e vai cumprir, eu falei pra eles que eu contei esse testemunho que só tinha no culto com a gente. Deus tinha usado a mulher pra falar com a senhora. Isso, né? Que ele ia mover pra construir 2 cômodos, né? Mais 2 cômodos, né? Mais 2 cômodos, né? E hoje Deus tá realizando aí, ó. Deus tá movendo já, hein? Ele tá usando o Jackson, meu genro, né? Pra levantar esses 2 cômodos pra mim, né? E eu agradeço do coração. Eu não conheço ninguém, eu não conheço as pessoas que me ajudando, mas que Deus prospere na vida de vocês e dê o dobro pra vocês, amém, tá bom? Em nome de Jesus. Uma casa simples, mas graças a Deus. Mas é aconchegante, é casinha de vó da roça. É casinha de vó da... né? Vão ser bem recebidos, tá bom? Amém, e amém. muito obrigado por do coração de vocês, tá bom? Amém. Agradeço muito, tá bom? Amém. E aí, gente, quando a gente estiver fazendo, levantando as paredes, fazendo o projeto, né, colocando a mão na massa, eu vou gravar mais e envio pra vocês os vídeos aqui, tá bom? Vai ficar sempre com a gente aqui. Vai participar de cada pedacinho, de cada show, do início ao fim, né? Do início ao fim. Amém. De cada estresse, de cada coisa, vocês vão participar de tudo. Em nome de Jesus, tá bom? Obrigado. Amém? Então é isso, gente. Por enquanto, eu quero agradecer cada um que já tá ajudando na missão, tá doando já alguns materiais. Eu creio que até o final desse projeto, que a gente planeja daqui mais ou menos um mês, fazer o levantamento dos materiais, já ter tudo em mão, material, que vai ser tijolos, areia, madeiras e telhas. Eu creio que até mais ou menos aqui 30 dias já vai estar tudo já em mãos aqui pra gente começar a construção. Aí sim eu vou gravar também o mutirão que a gente vai fazer, né, Dona Vera? Com meus irmãos, com alguns irmãos da Dona Vera, com meus irmãos também, alguns amigos que vai ajudar na obra. Mas tudo isso vai ser relatado, documentado, eu vou gravar pra vocês fazerem parte com a gente dessa missão. Então, por enquanto, muito obrigado a cada um que ajudou, que tá compartilhando aí o projeto, e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que Deus abençoe poderosamente cada um, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Com Deus. Tchau.